Em outras regiões, a desaprovação é maior do que a aprovação. Aqui no Nordeste, a aprovação continua maior do que a desaprovação, mas pela primeira vez entrou na situação de empate técnico. 52% aprovam, 46% desaprovam. E quando a gente leva a estratificação para os estados do Sudeste, a aprovação do presidente Lula é de 37% e a reprovação chega a 60%. No Sul, pior ainda a situação, 34% de aprovação e 64% de desaprovação. No Centro-Oeste, 44% de aprovação e 52% de desaprovação. Outro critério interessante da pesquisa, por estratificação também, além da região geográfica, é a avaliação por sexo. É pela primeira vez nessa pesquisa, a desaprovação do público feminino, a gestão do presidente Lula, ultrapassa a aprovação. Entre o público masculino, a diferença entre quem desaprova e aprova é de 20 pontos percentuais. Nesse recorte que modifica, né, a margem de erro da pesquisa, é de 3 pontos percentuais. Entre as mulheres, 43% aprovam a gestão e 53% desaprovam. No público masculino, 34% de aprovação e 54% de desaprovação. Pois é, temos também um outro dado interessante aqui, que é o seguinte: a pesquisa Quest perguntou sobre como é que os eleitores estão avaliando o governo Lula em relação ao que ele prometeu na campanha. Para 71%, Lula não está cumprindo as promessas de campanha, 71%. 24% dizem que ele vem conseguindo cumprir o que foi prometido e 5% não sabem ou não quiseram responder. Para fechar aqui a apresentação dos dados, uma outra coisa que chamou bastante atenção é com relação aos problemas apontados pelos eleitores. E um dado que chamou bastante atenção é o da violência. A violência foi o problema que foi mais citado pelos entrevistados. 29% disseram que esse é o maior problema do Brasil hoje. Depois, com 23% das citações, aparecem as questões sociais. 19% citaram economia, 12% citaram a saúde, 10% a corrupção e apenas 7% citaram a educação. Esse é o retrato da pesquisa, mas a imprensa nacional divulgou hoje algumas reportagens ouvindo pessoas ligadas ao governo, e a avaliação dentro do Palácio do Planalto é que o ponto central do aumento da desaprovação de Lula é a inflação dos alimentos, que tem aí preocupado os brasileiros e tem consumido boa parte da renda. É a avaliação de vocês também? É o que chega mais próximo da camada do eleitorado, que é o maior número. Você tem as situações econômicas, em alguns aspectos positivas, em outros negativas dessa gestão. O sentimento mesmo das ruas, o presidente, a gente tem duas contagens dentro de um governo. Nos 2 primeiros anos, a contagem é progressiva, e a partir do momento que chegam os 2 últimos, a gente começa uma contagem regressiva. O presidente chegou ao meio do mandato já com um nível de desgaste grande, com algumas situações do governo, mas não tanto como agora, quando a gente viu itens que são comuns, fazem parte da mesa do brasileiro, dispararem dos preços. Isso tem questões ambientais, tem questões internacionais, câmbio, a quebra de produção envolvido, mas traz um desgaste também pela falta de ação do governo, no sentido de conseguir medidas que possam, de fato, baratear esse alimento, e muitas vezes se confronta com o discurso do presidente. E aí é quando a gente entra nesse outro ponto da pesquisa, em que 71% dizem que o presidente não cumpre promessas de campanha. E o eleitor entende se, naquele linguajar que foi utilizado, de que todo mundo vai comer sua picanha, o eleitor, ele entendeu que essa seria uma ação também do governo, para além dos outros desgastes que a gente tem dentro do esteio político, de situações de corrupção, de situações de gasto público, das viagens internacionais, que também não representam um universo grande dentro do orçamento, mas para a opinião pública tem uma representatividade muito grande e traz um desgaste para o presidente, quando isso passa a ser exposto
pela oposição, pela imprensa, traz também essa insatisfação dos eleitores. Agora a gente está no segundo momento da contagem, o governo sabe disso e está preparando uma ofensiva para os próximos dias. Com as propostas no Congresso Nacional, vem aí a isenção, né, do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 e estratégias de comunicação também, inclusive com a possibilidade de disparos em WhatsApp para informar sobre as ações do governo, estratificando por região.